O Corinthians perde na estreia do Brasileirão para o Bahia e escancara um problema que existe desde o início da temporada. Eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e vamos pro vídeo. O Corinthians veio com o time titular, né? Veio com o Hugo Souza, Mateuzinho na lateral, Matheus Bidu na outra lateral esquerda. Na zaga veio com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, que provavelmente é a zaga titular. Ranieri de primeiro volante, Carrilho caindo pro lado, Bidon e Garro na armação com Memphis Depay e Yuri Alberto lá na frente. Em tese, esse é o time titular para a temporada, pelo menos é o time que a gente espera que seja o time titular. E um time muito bom, muito qualificado, com muita técnica. E assim, e se mostrou, né? Porque o jogo começa, e o jogo começa muito bom, tá? É um jogo meio equilibrado ali até o Corinthians fazer o gol. É um jogo equilibrado, um pouco mais pro Bahia, eu acho. O Bahia estava mais propositivo, o Corinthians mais reativo. Só que o Corinthians vinha encaixando bons ataques já, mesmo jogando em teste de uma forma mais reativa. A partir do lance do gol, que é um lance assim primoroso e mostra a qualidade que o nosso elenco tem do meio para frente quando tá o time titular, numa troca de passe entre Garro e Memphis, e a bola chega no Bidon, né? O Garro lança o Bidon, uma bola enfiada, e o Bidon com muita técnica e muita categoria só desloca o Ronaldo e faz o gol na saída do goleiro do Bahia. Bom, assim, a partir do gol do Corinthians, o Corinthians domina o jogo. O Corinthians domina o jogo, tanto que poderia fazer um gol se não fosse Yuri Alberto, né? Errando aquele gol na cara, numa jogada primorosa também no contra-ataque em que o Memphis toca a bola, o Galo faz um corta-luz primoroso, vem o Yuri Alberto na cara do gol e perde, chuta para fora. Tem um lance também do Garro, que a bola é para ele na entrada da área, sem marcação, e ele chuta uma bola horrorosa para fora. E outros lances também, o Corinthians teve bastante chance de matar o jogo ali, fazer o 2-0 e fazer o Bahia ficar muito atrás do resultado. Só que não fez. E aí escancara um problema muito grande que o Corinthians tem. O Corinthians tem um problema gigantesco. Foi assim no jogo contra o Santos também. De matar o jogo. O Corinthians não sabe matar jogo. Parece que não sabe. Porque o Corinthians faz 1-0, tá jogando melhor, tá controlando o jogo, mas fica ali, senta no resultado como se, qualquer momento a gente mata esse jogo, qualquer momento a gente faz o segundo gol. E não é assim que funciona. É uma displicência desse time do Corinthians, porque o time é muito bom. O time titular é muito bom. E tava dominando o jogo, mas não consegue fazer o gol, não consegue dar o último toque. É complicado. No segundo tempo, a gente volta com outras chances do Corinthians, tanto que o Memphis chuta uma bola a queima-roupa e o Ronaldo faz um milagre. Eu não sei se a gente pode colocar que o Memphis errou, perdeu o gol. Claro que dava pra chutar de uma forma melhor, mas ele chutou bem, não chutou em cima do Ronaldo. O Ronaldo que foi muito bem no lance. Então acho que é mais mérito do Ronaldo do que demérito do Memphis. Bom, também teve o lance do Matheus Bidu, que o Ronaldo também defendeu. O Ronaldo fez várias defesas, o Corinthians deu 18 chutes. Chutou muito, chutou muito. E foi muito. De verdade, no começo do segundo tempo também estava muito bem. Tava um jogo lá e cá o começo do segundo tempo, o que era talvez um pouco melhor para o Bahia. Não falei dos gols do Bahia aqui, mas enfim. O Corinthians toma 2 gols de contra-ataque do Bahia. Que é algo meio complicado de se dizer. 2 erros na marcação, 2 erros de encaixe ali, em que o jogador do Bahia na virada de jogo sempre fica livre, que aí resulta o pênalti, né, no segundo lance. No primeiro lance a gente tem a invertida, aí a bola vem na lateral direita do Bahia, ajeitada para o Jean Lucas chuta, a bola desvia no Ranieri e vai pro gol matando o Hugo. No segundo lance o Everton Ribeiro faz uma ótima jogada, a bola chega no William José que deixa pro Ademir, agora não lembro, mas pro atacante do Bahia, que corta muito bem o Gustavo Henrique e o Hugo defende, né? Que dribla o Gustavo Henrique, na verdade, corta para dentro e o Hugo faz uma boa defesa. Só que a bola volta, a bola bate no pé do Ranieri, bate ali no Hugo e o Hugo não consegue segurar. E o Hugo faz pênalti, um pênalti claríssimo que o William José bateu muito bem e sem chance de defesa do Hugo, enfim. No segundo tempo, voltando aqui, o Corinthians começa bem, começa com chance de gol, mas não consegue fazer.
talvez falte um pouco mais de eficiência, eficácia no final, no último terço do campo, na hora de fazer o gol realmente. Porque cria, mas não consegue fazer o gol. E aí fica um jogo bem melhor pro Bahia depois, fica um jogo meio morno, na verdade, né? Ali depois dos 15 minutos fica um jogo meio morno. O Bahia não ataca muito, o Corinthians fica lá no vai não vai. E aí a gente começa a ver as substituições e o Dorival ele tira o Memphis e o Garro juntos para colocar André e o Matheus Pereira. Né? Ele tira o Memphis e o Garro. Foi isso mesmo? Ele tira o Memphis e o Garro e... ele tira o Memphis e o Garro e o Carrilho. Ele tira o Memphis, o Garro e o Carrilho, coloca o Vitinho, o André e o Matheus Pereira. De forma que, assim, eu entendo o fato de você ter que tirar o Memphis, ter que tirar o Garro por controle de carga, talvez, porque eles estão voltando agora, porque é começo de temporada, mas não dava pra ter tirado só um e deixado o outro, porque a partir do momento que você tira Memphis Garro, você tira metade da qualidade ofensiva desse time. Porque você tem Bidon, você tem o Garro, você tem o Memphis lá na frente, que são os jogadores de mais qualidade técnica. E aí você tira eles e ainda você tira o Carrilho. Você tira o Memphis do Garro e você ainda tira o Carrilho, que também tem muita qualidade técnica. É verdade que ele não tá tão bem fisicamente, mas também tem muita qualidade técnica. Então, de verdade, eu entendo a substituição do Dorival, mas eu acho que dava pra ter feito de uma maneira diferente. E talvez eu não colocaria o Vitinho. Eu acho que era um jogo mais pro Kaique. Talvez um jogo mais de velocidade. E o Vitinho não te entrega essa velocidade. Na verdade, o Vitinho não tem entregado quase nada, né, nesse começo de temporada. Enfim. E aí, depois dessas trocas, o time morre. Pra falar a verdade, o time morre. Porque perde a sua qualidade, a sua armação. Perde. E aí meio que morre. Depois o Dorival ele ainda tira o Yuri Alberto e o Bidon pra colocar Guinegão e Pedro Raul. E aí jogar o Vitinho pra, meio, pra fazer a armação ali. O que é, de verdade, uma burrice estupenda do Dorival ali. Não tem como você fazer um negócio desse. Não dá pra você confiar no Vitinho armando o jogo. Não dá pra você colocar o Pedro Raul jogando de uma forma que não é a dele. O Pedro Raul é um cara de... O Corinthians, o problema do Pedro Raul é que ele é um jogador que só serve pra algum tipo de jogo. E esse não era um jogo que serviu o Pedro Raul. O jogo era um jogo mais de velocidade. E o Pedro Raul não tem essa velocidade. Então, assim, é complicado você colocar um cara e você ter um elenco totalmente diferente do que esse cara pode te entregar, porque ele tem limitações técnicas. O Pedro Raul tem essa limitação. Ele tem a habilidade dele de ser um bom pivô, de conseguir bola aérea muito bem. Só que o Corinthians não estava sendo um time montado para isso. O time do Corinthians não era montado para isso. E aí quando você coloca o Pedro Raul e o Guinegão, e você tira Bidon e o Yuri Alberto, e você mantém o mesmo esquema, você só diminui a qualidade do time. Porque você tem o mesmo esquema, o time jogando do mesmo jeito, em tese era pra ser, não é, porque não tem a mesma qualidade, só que com jogadores piores, com jogadores com habilidade técnica inferior à do time titular. Então, assim, de verdade, não faz sentido o que o Dorival fez. Porque ele tira realmente os melhores jogadores do time, ele tira os 4 jogadores da frente, ele tira, né? O Yuri, o Depay, o Garro e o Bidon, ele tira os 4 jogadores mais à frente, para simplesmente fazer mudanças que não fazem sentido. O Matheus Pereira entrou muito mal, errando muito passe, Matheus Pereira. Não foi um jogo dele hoje, não estava bem. O Ranieri ficou até o final, né? Que é algo meio impressionante até. Eu achei que ele colocaria o Matheus Pereira ali no lugar do Ranieri, porque o time precisava ganhar. Se você faz alguma dessas mudanças com o time ganhando, até ok. Mas o time precisava buscar o resultado e você vai tirar os seus jogadores mais ofensivos para colocar jogadores que são ofensivos, mas são inferiores. Assim, e falar, mas é sangue novo. Cara, mas é muito diferente, é muito inferior. É muito inferior. O time reserva do Corinthians é muito inferior ao titular em relação a isso. Tem outras posições que são mais ok, né? Que não tem tanta diferença. Por exemplo, você tirar o Carrilho pra entrada do Matheus Pereira, acho que hoje não tem tanta diferença ali como o jogo vai acontecer. Eu acho que o Matheus Pereira consegue fazer bem essa função. Hoje não fez porque entrou muito mal. De forma assim, objetiva, mais resumida, o Corinthians não demonstrou que ia empatar depois dos 30 minutos.
Depois dos 30 minutos o jogo morreu, jogo horrível depois dos 30 minutos. O Corinthians não demonstrou que ia empatar, o Araújo do Bahia foi até expulso no final do jogo, numa cotovelada ali no Ranieri, tomou o segundo amarelo. E mesmo assim o Corinthians não conseguiu criar nada, né? Teve uma hora que o Gustavo Henrique tava indo pra... Tava virando atacante, e aí você via o Vitinho, que era o armador do time, tocando a bola pro Gustavo Henrique, no pé. Gustavo Henrique, não dá, assim, não dá, parece que o Vitinho às vezes não pensa, não entende as coisas, não entende qual que é a valência do jogador, o cara é zagueiro, e tu joga a bola no pé do Gustavo Henrique na área, ele não vai fazer nada, assim como ele não fez. Então assim, é complicado, foi um jogo bem ruim no segundo tempo do Corinthians, né? Pra partir da frente do segundo tempo, quando sai Garro e Memphis, o time decai muito, aí depois sai Yuri ainda e o Bidon acaba com tudo. Então o Dorival foi muito bem na escalação. Eu acho que ele foi muito bem no esquema tático. De você ter o Ranieri sempre descendo para fazer ali o terceiro zagueiro pela parte esquerda do campo, fazendo com que o Bidu subisse. E aí usa a maior qualidade do Bidu, né, que é o ataque. Enquanto você... E aí o Carrilho vinha para armar o jogo de volante, que tem mais qualidade técnica no passe e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um esquema que deve ser usado, é o esquema correto, e estava muito bom. Realmente jogou muito bem. Eu acho que a culpa no primeiro tempo não é do Dorival, a culpa no primeiro tempo é dos jogadores de não conseguirem finalizar, não conseguirem fazer o gol, não conseguirem fazer o segundo gol, não conseguirem matar o jogo. E no final, no segundo tempo, o Dorival tem total culpa de tirar os melhores jogadores para colocar jogadores inferiores e não mudar nada da forma de jogar. Porque se você coloca ali um Pedro Raul, o Guinegão, e você tenta mudar a forma de jogar, você muda o esquema, tudo bem, até era plausível. Mas você não mudar a forma de jogar e colocar jogadores que só são inferiores, você só enfraquece o time, sendo que você precisava vencer. Bom, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É muito decepcionante esse primeiro jogo do Corinthians, mas eu espero que melhore. E, assim, com a chegada do Caio César, mas o Corinthians ainda precisa contratar alguns jogadores, eu acho. Porque tem jogadores que têm se mostrado que talvez não deem certo. O fato do Alisson também não vir é algo que faz a gente pensar que a gente precisa ir atrás de outro meio-campista, porque a gente não sabe quando pode contar com o José Martins. Enfim, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e falou!